A IA gerativa tem mais do que nunca chamado a atenção de todos. No entanto, tem muita gente que está desconfiado de como podemos utilizá-la para sermos mais criativos. Ficou curioso? Então assista o vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gustavo do Vale e neste vídeo vou te contar como a IA generativa pode ajudar a criatividade humana. Há uma enorme apreensão sobre o potencial da IA gerativa. Tecnologias que podem criar novos conteúdos como áudio, vídeo, imagens e texto. Essas tecnologias podem substituir pessoas em muitos empregos. Mas uma das maiores oportunidades que a IA gerativa oferece às empresas e aos governos é aumentar a criatividade humana e superar os desafios da democratização da inovação. O termo democratização da inovação foi cunhado por Eric Hempel, do MIT, que desde meados da década de 1070 tem pesquisado e escrito sobre o potencial dos usuários de produtos e serviços para desenvolverem eles próprios o que precisam, ao invés de simplesmente dependerem das empresas para fazerem isso. Nas últimas décadas, a noção de envolver profundamente os utilizadores do processo de inovação disparou, e hoje as empresas recorrem ao crowdsourcing e aos concursos de inovação para gerar uma infinidade de ideias. No entanto, muitas empresas lutam para capitalizar estas contribuições devido a 4 desafios. Primeiro, os esforços para a democratização da inovação podem resultar em uma sobrecarga de avaliação. O crowdsourcing, por exemplo, pode produzir uma enxurrada de ideias, muitas das quais acabam sendo descartadas ou ignoradas, porque as empresas não têm uma forma eficiente de as avaliar ou fundir ideias incompletas ou menores que poderiam revelar-se potentes em combinação. Em segundo lugar, as empresas podem ser vítimas da maldição da especialização. Os especialistas do domínio, que são os melhores na geração e identificação de ideias viáveis, muitas vezes têm dificuldade em gerar ou mesmo aceitar ideias novas. Terceiro, as pessoas que possuem experiência no domínio podem identificar ideias novas, mas podem ser incapazes de fornecer os detalhes que tornaram as ideias viáveis. Eles não conseguem traduzir ideias confusas em designs coerentes. E, finalmente, as empresas têm dificuldade de ver a floresta pelas árvores. As organizações concentram-se na síntese de uma série de requisitos dos clientes, mas lutam para produzir uma solução abrangente que atrai a comunidade em geral. A nossa empresa de trabalho com empresas, instituições acadêmicas e governo e a nossa análise de centenas de esforços de inovação, alguns com e outros sem utilização de IA gerativa, demonstraram que esta tecnologia pode ajudar as organizações a superar esses 4 desafios. A IA gerativa pode aumentar a criatividade dos funcionários e clientes e ajudá-los a gerar e identificar novas ideias. A seguir, descrevemos 5 formas de aumentar a criatividade humana. Nós utilizamos o Canva, o ChatGPT e o Gemini para os exemplos desse vídeo. Eles são apenas algumas das várias ferramentas de IA gerativa disponíveis no mercado. A IA gerativa pode apoiar o pensamento divergente, fazendo associações entre conceitos remotos e produzindo ideias extraídas deles. Aqui está um exemplo de como usamos o Canva. Pedimos a ele para gerar um urso fofo com uma zebra. Entre as imagens selecionadas, escolhemos essa que está aparecendo para você. Em seguida, usamos a imagem gerada no Canva como entrada no Gemini e pedimos ele para gerar 5 produtos utilizando a imagem como base. Ele não cria imagens, mas ele sugeriu uma pelúcia de ursinho zebra, um chocolate ursinho zebra,
uma camiseta ursinho zebra, uma caneca ursinho zebra e mochila ursinho zebra. Em seguida, pedimos ao Gemini para nos mostrar imagens de produtos similares presentes no mercado. Como brinquedos foram encontrados? Essa zebra de pelúcia, meio estranha, que está aparecendo aí. Esse outro bichinho de pelúcia, com esses olhinhos mais fofinhos que está aparecendo aí. E esse boneco dobrável que está aparecendo. Como roupas foram encontrados? Essa camisa de zebra, esse moletom de zebra rosa que está aparecendo, esse pijama de zebra, nessas duas versões, que tem essa mulher e que tem a criança com a mulher, e um vestido de zebra. Como acessórios, apareceram esse boné de zebra, essa mochila de zebra, essa carteira de zebra e esse tênis de zebra. Como decoração, apareceram essas duas almofadas de zebra, apareceram esse tapete de zebra, esse quadro de zebra e essa caneca de zebra. E na categoria de outros, apareceram essa capinha de celular e esse desenho que foi referido a uma capa de um caderno. A produção rápida e econômica de uma infinidade de designs dessa maneira permite que uma empresa avalie rapidamente uma ampla de conceitos de produtos. Por exemplo, uma empresa de roupas que usa IA gerativa para criar novos designs para camisetas pode ficar por dentro das tendências e oferecer aos clientes uma seleção de produtos em constante mudança. Durante as fases iniciais do desenvolvimento de novos produtos, os designs atípicos criados pela IA gerativa podem inspirar os designers a pensar além de seus preconceitos sobre o que é possível ou desejável no produto em termos de forma e função. Esta abordagem pode levar a soluções que os humanos nunca poderiam ter imaginado utilizando uma abordagem tradicional, onde as funções são determinadas primeiro e a forma é depois concebida para as acomodar. Esses insumos podem ajudar a superar preconceitos como a fixação do design, uma dependência excessiva de formas de design de padrão, fixidez funcional, uma falta de capacidade de imaginar o uso além do tradicional, e o efeito de Einstellung, onde as experiências anteriores dos indivíduos os impedem de considerar novas maneiras de resolver problemas. Aqui está um exemplo desse processo. Pedimos ao Canva que gerasse designs genéricos de brinquedos inspirados em peixe-bolhas. Para quem não sabe o que é um peixe-bolha, escolhi essas imagens que foram as mais bonitas que eu encontrei na internet. Então, a gente tem esse que o cara está segurando, onde ele está um pouco narigudo. A gente tem esse outro que ele está de frente. Então, apesar desse peixe ser extremamente estranho, o resultado que nós tivemos foram os seguintes. Tivemos esse peixinho com uma boca meio estranha, esses vários peixinhos virados aí que lembram um peixe-bolha de fato, mas são mais fofinhos. A gente teve esse desenho um pouco mais distante de um produto em si. A gente teve esse outro que, mesmo sendo estranho, né, o peixe de boca aberta, ele de fato representa o que é um peixe-bolha. E a gente teve esses outros coloridos que são um pouco mais chamativos, um pouco mais fofos. Esta não é uma maneira completamente nova de criar produtos incomuns. Grande parte da arquitetura e da funcionalidade dos passeios em parques temáticos, como o Disney World, foi impulsionada pelo desejo de recriar cenas e personagens de uma história. Mas as ferramentas gerativas de IA podem ajudar a impulsionar os designs imaginativos de uma empresa. As ferramentas de IA gerativa podem ajudar em outros aspectos na fase inicial da inovação, nomeadamente aumentando a especificidade das ideias e avaliando as ideias e, por vezes, combinando-as. Consideraremos um desafio de inovação, onde o objetivo é identificar formas de minimizar o desperdício de alimentos. O ChatGPT avaliou os prós e contras de 3 ideias brutas.
embalagens com prazos de validade dinâmicos, ou seja, etiquetas que mudam automaticamente as datas ou as cores com base nas condições ambientais dos locais onde os produtos são armazenados. 2. Um aplicativo para ajudar os usuários a doar alimentos. E 3. Uma campanha para educar as pessoas sobre os tipos de datas de validade e o que elas representam em termos de frescura e aptidão para uso. O ChatGPT produziu uma análise equilibrada dos prós e contras que refletiu o que poderíamos esperar de uma troca de duas pessoas interessadas discutindo os méritos de tais ideias. Quando o ChatGPT avaliou o conceito de uma embalagem dinâmica com data de validade, por exemplo, determinou que ajudaria os consumidores a compreender melhor o prazo de validade dos produtos e incentivaria os fabricantes de alimentos a produzir lotes menores que seriam reabastecidos com frequência nas prateleiras dos supermercados. Além disso, o ChatGPT destacou que as datas de validade dinâmicas podem exigir mudanças significativas no processo de fabricação e embalagem, e como resultado pode aumentar os custos tanto para os fabricantes quanto para os consumidores. O ChatGPT determinou que o aplicativo de doação de alimentos poderia encorajar as pessoas a consumir seus alimentos antes que estragassem e reproduzir o desperdício de alimentos, dando alimentos comestíveis e fechados aos necessitados. Alertou que a aplicação pode exigir uma grande base de utilizadores para ser eficaz e que o transporte e distribuição de alimentos de uma ampla variedade de fontes não regulamentadas pode representar preocupações de segurança. Afirmou que as vantagens de um programa de educação para os consumidores eram aumentar a conscientização dos consumidores sobre o significado dos diferentes rótulos de validade e ajudá-los a tomar decisões mais informadas sobre a compra e o desperdício de alimentos. Mas o ChatGPT alertou que este programa educacional pode ser excessivamente complexo porque as datas de validade não são padronizadas para todos os produtos alimentares. E alertou que educar os utilizadores sobre os diferentes tipos de datas de validade pode ser dispendioso se o programa não tiver um âmbito alargado, especialmente se envolver campanhas generalizadas ou materiais educativos. A IA gerativa pode ir além dos simples prós e contras e ajudar os humanos a avaliar dimensões da criatividade como novidade, viabilidade, desperdício, impacto e privacidade. Pedimos ao ChatGPT que avaliasse os mesmos exemplos usando estes critérios. Aqui está uma avaliação do conceito de embalagem dinâmica com prazo de validade. Então, novidade. Ele é um tanto novo, tem havido esforços para desenvolver embalagens inteligentes que pode prolongar a vida útil dos produtos alimentares, mas a ideia de datas de validade dinâmicas é um conceito emergente. A viabilidade pode ser útil de implementar, pois requer desenvolvimento de novos materiais e tecnologias de embalagem. Como especificidade, é específico na medida em que aborda o problema do desperdício alimentar, fornecendo aos consumidores datas de validade mais precisas para os seus alimentos. E impacto poderia ter um impacto significativo na redução do desperdício alimentar e na melhoria da segurança alimentar quando lhes fossem fornecidos datas de validade mais precisas. Os consumidores estariam mais propensos a utilizar os seus alimentos antes que eles estragassem. E como praticidade, provavelmente exigiria recursos e reconhecimentos significativos para ser desenvolvido e implementado, e pode levar vários anos para concretizar plenamente o seu potencial. Seguindo a segunda ideia, aqui está a avaliação do ChatGPT sobre o aplicativo de doação de alimentos perto do vencimento. Então, como novidade, ele não é particularmente novo. Já existem alguns programas de organizações dedicadas à redução de desperdício alimentar e à doação de excedentes alimentares aos necessitados. Como viabilidade, ele é altamente viável, porque existem muitos modelos estabelecidos e uma infraestrutura para apoiar os esforços de doação de alimentos. Como especificidade, ele é específico no seu objetivo de reduzir o desperdício alimentar e abordar questões de insegurança alimentar. Como impacto, tem potencial para causar um impacto significativo, uma vez que aborda tanto o desperdício alimentar como a fome.
Ao redirecionar os excessos de alimentos para os necessitados, pode ajudar a reduzir o desperdício alimentar, ao mesmo tempo que melhora a segurança alimentar da população mais vulnerável. E como viabilidade, ele é altamente viável, pois pode ser implementado rapidamente e a um custo relativamente baixo. Ele exigiria parcerias com fabricantes de alimentos, distribuidores e bancos alimentares, bem como voluntários para recolher e distribuir os alimentos a serem doados. E por fim, a nossa última ideia, o ChatGPT, avaliou a ideia de educar os usuários sobre os tipos de diferentes datas de expiração. Então, como novidade, não é particularmente novo. Ele menciona que já tem havido alguns esforços para educar os consumidores sobre o significado das datas de validade e como armazenar adequadamente os alimentos para prolongar a sua vida útil. Como viabilidade, ele é altamente viável porque pode ser implementado através de vários meios, tais como campanhas de sensibilização pública, materiais educativos e divulgação nos meios de comunicação social. E a especificidade, ele é específico para o objetivo de educar os consumidores sobre os diferentes prazos de validade e como armazenar os alimentos para reduzir o desperdício alimentar. Impacto, ele tem um potencial significativo. Educar os consumidores sobre as diferentes datas de validade e como armazenar adequadamente os alimentos irá torná-los mais conscientes do desperdício de alimentos e tomar medidas para reduzi-los. Como praticidade, ele é altamente viável e pode ser implementado com um custo relativamente baixo. Seria necessário a colaboração de grupos da indústria alimentar, agências governamentais e outras organizações para desenvolver e distribuir os materiais educativos. Então, usando as avaliações do ChatGPT, é relativamente fácil avaliar esses 3 conceitos, pontuar e organizá-los rapidamente com base nos critérios mais importantes. As ferramentas de IA gerativa podem resolver um desafio importante enfrentado na coleta de ideias, combinando um grande número de ideias para produzir ideias mais completas. Por exemplo, uma organização que tente obter um contrato para desenvolver um programa de redução de desperdício alimentar pode usar as ferramentas de IA gerativa para combinar os 3 conceitos discutidos anteriormente. Fizemos isso em 2 etapas. Primeiro, pedimos ao ChatGPT que detalhasse cada um dos conceitos. E os resultados foram esses que estão aparecendo na tela. Em seguida, pedimos ao ChatGPT que fundisse todas as 3 ideias num único programa de desperdício alimentar. Resumidamente, ele produziu a seguinte descrição. A solução abrangente para a redução do desperdício alimentar envolve a criação de embalagens inteligentes com datas de validade dinâmicas, o estabelecimento de um programa para doação de excedentes alimentares e a educação do público sobre a importância de compreender as datas de validade dos alimentos. As embalagens inteligentes ajudam os consumidores a tomar decisões informadas sobre a frescura dos alimentos. O programa de doação garante que os excedentes alimentares sejam bem aproveitados e a educação aumenta a conscientização sobre o impacto do desperdício alimentar. Essa solução tem o potencial de reduzir significativamente o desperdício alimentar e criar um futuro mais sustentável, capacitando os consumidores, trabalhando com a indústria e o governo, fazendo melhor uso dos excedentes alimentares. Então, viu como que a gente pode usar ele para pegar 3 ideias distintas e uni-las em algo que é de fato conciso? Ao desenvolver novas ideias ou designs de produtos, a IA gerativa pode facilitar a colaboração entre os designers de uma empresa e os utilizadores de um produto potencial. Em outras palavras, a tecnologia torna a cocriação de novas ofertas muito mais fácil e menos dispendiosa. Uma empresa pode dar aos usuários acesso a ferramentas para gerar design e depois criar uma versão personalizada do produto com base nas preferências do cliente. Alternativamente, os designs dos utilizadores podem ser publicados numa plataforma crowdsourcing, onde são avaliados pela comunidade. Os principais designs poderiam, então, ser desenvolvidos por colaboradores adicionais. Para ilustrar o potencial da IA gerativa, inspirados no filme De Volta para o Futuro, mostramos como criar um carro voador.
algo que as pessoas têm tentado desenvolver há mais de 100 anos sem muito sucesso. Demos ao Canva a seguinte sugestão: projete um produto que possa voar, mas também dirige na estrada, um automóvel voador. O Canva gerou os seguintes designs. Primeiro ele gerou algo como um ovo nave espacial com algumas rodas. Depois ele gerou algo mais parecido com um helicóptero, vamos colocar assim. Depois ele gerou algo já em uma estrada, mas parece que está faltando alguma roda ali. E por último ele gerou esse que parece ser um transforme, né? Ele é uma nave espacial e aí depois ele vai virando algo parecido com um carro. Em seguida, pedimos ao Canva que pegasse esse design e reimaginasse o conceito para que o carro se assemelhasse a uma águia. As imagens a seguir mostram o resultado, desde viagens até designs mais viáveis. Então, no início, ele de fato criou uma águia que tinha algumas rodas ali, algo parecido com isso. Depois, ele também deu uma viajada, onde ele colocou uma nave com cara de fora e uma águia do lado. Depois ele criou uma espécie de helicóptero com asas de uma águia, como vocês estão vendo. Depois ele criou um carro com asas de águia. E por último ele criou ali uma nave espacial com umas asas ali, mas asas não tão parecidas como de uma águia. Os humanos têm criatividade limitada. No entanto, o desafio de comunicar os seus conceitos de uma forma mais escrita ou visual restringe um grande número de pessoas a contribuir com novas ideias. É aí que a IA gerativa pode remover este obstáculo. Tal como acontece com qualquer capacidade verdadeiramente inovadora, haverá sem dúvida resistência a ela. Os processos de inovação de longa data terão de mudar. As pessoas com interesses na forma antiga de fazer as coisas, especialmente aquelas preocupadas com a possibilidade de se tornarem obsoletas, resistirão. No entanto, as IAs geram oportunidades para aumentar dramaticamente o número e a novidade de ideias, tanto dentro como fora da organização. Isso fará com que a viagem valha a pena. O maior potencial da IA gerativa, como já disse em outros vídeos, não é substituir os humanos, é ajudar os seres humanos nos seus esforços individuais e coletivos para criar soluções até então inimagináveis. Isso pode ser de fato a democratização da inovação. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu te respondo. Obrigado por ter ficado até aqui, ser inscrito, curtir os nossos vídeos. Se ainda não os fez, nos ajude, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Grande abraço e valeu!